Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 28º dia de estudo do livro Metanoia. E hoje o título do nosso estudo, do nosso áudio é Controle sobre a Mente, parte 2. Vamos finalizar o que começamos ontem. Existem pessoas que não distinguem entre as sugestões maliciosas de Satanás e a voz do Espírito Santo no coração. Podemos observar que a voz do Espírito vem como uma suave convicção que tende a persistir e a se confirmar cada vez mais. E isso sem nenhum desvio de teor, sem nenhum desvio de princípios. Deus sempre foi, é e será muito coerente. Ele não muda de uma posição para outra. Agora, as sugestões de Satanás, por outro lado, ela vem como ideias e pensamentos soltos, geralmente bastante desconexos e sem definição objetiva. Satanás fomenta confusão, fomenta dúvida, mas acredite, a voz de Deus nos dá tranquilidade, é sempre bastante clara, ainda que suave, sem um tom ameaçador. Temos observado que quando nos dispomos a atentar para a voz do Espírito no nosso íntimo, Satanás imediatamente nos ataca com pensamentos contraditórios e confusos. Mas como firmar a nossa mente no Senhor? O texto de Hebreus, capítulo 8, versos 10 e 11 diz assim: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, na sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aleluia! Uma das atividades importantes do Espírito Santo em nossas vidas é fazer-nos lembrar de tudo o que o Senhor Jesus Cristo nos disse. João capítulo 14, verso 26, a respeito do papel do Espírito Santo trabalhando em nós, diz o seguinte: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Veja que o Espírito Santo trabalha procurando sempre imprimir a verdade nas nossas mentes. E para que o Espírito Santo trabalha dessa forma? Isso ele faz para fazer com que conheçamos a Deus, para fazer com que conheçamos e não somente conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez você me ouvindo já no 28º dia de estudo do livro Metanoia, esteja se perguntando por que nós estamos falando tanto em renovar a mente, em meditar na palavra de Deus. Bom, nós estamos sendo repetitivos para fixar esse pensamento na sua mente, para encher a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Como você pode ver em Hebreus 8, versos 10 e 11, Deus deseja imprimir a sua palavra na nossa mente. Para recebermos os benefícios da obra redentora do Senhor Jesus na nossa vida cotidiana, necessitamos pensar direito, pensar como Deus pensa. Por isso Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, disse o seguinte: Pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aos Romanos capítulo 8, verso 5, o mesmo Paulo diz: Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você pode inclinar-se para a carne e satisfazer assim os desejos do corpo, ou você pode inclinar-se para o Espírito, submetendo-se à verdade de Deus. E como funciona essa inclinação ou tendência?
Num primeiro momento, nós cogitamos algo, pensamos em fazer determinada coisa. Aquele que cogita das coisas da carne, então, pensa como o mundo pensa. Mas aquele que cogita das coisas do Espírito, pensa como Deus pensa, meditando na palavra e refletindo sobre as coisas do Espírito. Precisamos então considerar atentamente as coisas de Deus, tendo um cuidado muito grande, contínuo com aquilo que ocupa a nossa mente. Aquele que nasce de novo do Espírito e da palavra tem de vigiar muito o seu modo de pensar. A vida no Espírito não se desenvolve segundo os modos de pensar da sociedade, nem segundo as variadas doutrinas e práticas formais da religiosidade. Por essa razão, é tarefa do Espírito Santo que habita em nós fazer com que entendamos a verdade de Deus, renovando a nossa mente. E também é nossa tarefa ouvir a voz de Deus e esconder a palavra de Deus na mente para sermos livres das astutas ciladas do diabo. O Salmo de número 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Somente dessa forma estaremos protegidos na nossa mente dessa cultura atual que está corrompida. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo disse: o Deus deste mundo ou deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Assim, nós aprendemos que não há nada na nossa cultura ou religião formal que nos leve a uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Necessitamos, portanto, de transformação. E como temos exaustivamente falado aqui, a transformação começa na mente. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 7 diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Observem bem as palavras cogitar e pendor. Você tende ou você se inclina e procede de acordo com aquilo que ocupa sua mente, de acordo com aquilo que você cogita. Quando você pensa e reflete sobre um procedimento carnal, você se inclina para aquilo e fatalmente nele cairá. Por outro lado, se você meditar, refletir e pensar nas coisas do Espírito, você viverá segundo o Espírito, na vitória do Cristo ressurreto. Então cabe a exortação: vigie e cuide dos seus pensamentos, porque, afinal de contas, muitas pessoas têm pensamentos levianos em vez de terem seriedade no coração. Provérbios 23, 6 e 7 diz assim: não comas o pão do avarento, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Se você se mantiver atento, poderá ver que muitas vezes existem conflitos entre a imaginação da alma e os intentos do coração. É isso que o irmão Dave Robertson chama de homem real e homem de fachada. Acredite, Satanás é perito em arrumar fachadas, é perito em arrumar aparências desprovidas de realidade. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui vemos que o Espírito Santo revela e expõe os enfeites que cobrem os reais motivos e interesses para que a palavra de Deus possa nos manter no equilíbrio conveniente. Muitas vezes essas revelações do nosso íntimo são tão chocantes que não temos coragem de enfrentá-las e acabar com elas. Como vimos no início, a operação de Satanás na nossa mente é tão sutil e enganosa que necessitamos ter muito cuidado para que ele não nos encha de incredulidade e de doutrinas falsas com o objetivo de nos distrair da verdade de Deus.
É por essa razão que a oração em línguas e a meditação na palavra de Deus são muito importantes. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Já Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 1, diz: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, ou já cessou do pecado. E também em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, 22 e 23 diz: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Cabe aqui uma outra pergunta: por que Jesus teve condições para sofrer sem revidar, sofrer sem fazer ameaças? A resposta é que ele manteve em sua mente um fato muitíssimo importante. Ele sabia que quem julga é Deus, e isso quer dizer que Deus tem tudo sob controle. Entende por que Pedro disse: armai-vos do mesmo pensamento? Quando você se encontrar em dificuldades e tribulações, se você se lembrar de que o seu Deus tem tudo sob controle e que Ele jamais deixará você padecer, jamais te abandonará, então você pode descansar na plena vitória, entregando-se totalmente aos cuidados do seu Pai Celestial. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Uau, que palavra poderosa! Vencemos Satanás mantendo a nossa mente sob controle, e só o Espírito Santo pode nos guardar, fazendo-nos lembrar das suas promessas. Aleluia! Que Deus te abençoe e te agracie sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.